Queridos amigos que acompanham o canal, esse vídeo está uma verdadeira aula sobre o sistema financeiro mundial. Gente, não vamos colocar propaganda. Então, por favor, pessoal, compartilhem aí para o nosso canalzito crescer. Maravilha. A pergunta que todos estão fazendo. O assunto único aí, certo? No noticiário financeiro, o fim da nova ordem mundial. Alguns podem dizer, o fim de algo que nem começou? Como não, né, gente? Como não? Aliás, olha, se tem uma coisa que esses caras souberam fazer é implementar essa nova ordem. Vejam que todas, né, as nossas leis mais importantes vêm exatamente deste localzito, né, que é comandado aí pelos órgãos que já são centrais e mundiais. Mas será então, gente, que isso que está ocorrendo na Rússia será capaz de peitar esta grande ordem? Então vamos colocar aqui uma questão que é fundamental nessa discussão, gente. Uma matéria da Bloomberg que está realmente muito boa, porque o sistema de pagamento da China não pode salvar facilmente os bancos russos cortados do SWIFT. Olha que interessante, gente. Realmente muito bacana essa matéria. Vamos lá então. Nações ocidentais tentaram punir a Rússia por invadir a Ucrânia, impondo sanções econômicas e financeiras, excluindo alguns bancos russos do onipresente sistema de mensagem SWIFT, conhecido como o Gmail dos bancos, hein, gente? Essa é uma definição que eu achei muito interessante, né? Na minha opinião, o SWIFT, eu já trabalhei com isso, pessoal, em 2006, tá certo? Lá atrás, né, trabalhei com alguns arquivos, né, que o banco que eu estava ali trabalhando enviava. Realmente não era só TED, né, como se fosse pagamentos, a gente enviava inclusive extratos, né, de banco. Muito interessante aí então essa definição. Eu sempre vi o SWIFT, né, como uma câmara de compensação, como a nossa CIP aqui no Brasil, mas não, eles têm razão mesmo, é um Gmail, porque muitas outras informações trafegam por essa rede, tá certo? Isso levantou então questões sobre a China, que antes da guerra sinalizou que queria laços mais estreitos com a Rússia. Então seriam esses dois grandes players aí, pessoal, se juntando para criar um sistema financeiro paralelo. Poderia oferecer ao seu cliente uma tábua de salvação financeira. E, em particular, muitos se concentraram no que um sistema de pagamento chinês, conhecido como, pessoal, essa é a primeira palavrinha aí, muito importante do vídeo, tá bom? É o CIPS, podemos chamar apenas de CIPS. E vejam que engraçado, né? Lembra muito também aquilo que eu falei do sistema brasileiro, né? A CIP, que é responsável aí por controlar, né? Monitorar as transações, tanto de pagamento de boleto, TED, DOC. Então, muito interessante isso também, né? A resposta parece não ser muito por enquanto. Então, será que a CIPS pode ajudar a Rússia na substituição do SWIFT? O que é então a CIPS? Olhem só. Sistema de pagamento interbancário transfronteiriço. Foi criado em outubro de 2015, super novo, hein, gente? Como um sistema de liquidação e compensação de pagamentos para transações que usam Yuan, também conhecido como renminbi, né? O renminbi aí, todo mundo fala isso lá na Ásia, né? Ou moeda do povo, olha a tradução interessante também. O sistema é supervisionado então pelo Banco Central da China, mas é administrado pela CIPS Co Ltd em Xangai. A propriedade está espalhada entre dezenas de acionistas, incluindo instituições financeiras estatais, chinesas, bolsas e bancos ocidentais. Então, isso também é muito interessante, né, gente? Realmente quem tem o controle majoritário, né, são financeiras estatais, mas também tem ali bolsas e bancos ocidentais. Seu uso aumentou constantemente, com um valor médio diário de transações de 388,8 bilhões de yuan, seria 61,3 bilhões. Gente, esse número aqui é muito interessante também, né? Então vamos guardar aí uma média diária de 61,3 bilhões em fevereiro, cerca de 50% a mais em relação ao ano anterior, segundo dados da empresa. Então está subindo, mas vamos lembrar também, né, gente, que é difícil levar a sério aí dados, né, como sempre, de empresas chinesas,
que eles falam aí é muito complicado. E não deixem, pessoal, de entrar no nosso grupo do Telegram. Esses links que a gente fala aqui nos vídeos, gente, tá tudo lá primeiro, né? Fazemos comentários lá, inclusive. E também pedimos apenas aí, gente, para curtirem o vídeo, se inscreverem. Isso é algo, né, de graça e que nos ajuda muito, muito bom. E aí, é um rival, então, do Swift? Não são concorrentes diretos. Enquanto o Swift é um sistema de mensagens para bancos globais se comunicarem, o CIPS é principalmente um sistema de liquidação para transações em renminbi, que também oferece algumas funções de comunicação. Muito interessante, gente. A maioria dos bancos que usam CIPS ainda se comunica via o Swift, seja por hábito ou porque não possuem a ferramenta de mensagem específica do CIPS, ou ambos, de acordo com a Cross Border, né, tem o nome da empresa aí que diz isso. O Banco Popular da China, no ano passado, realmente criou uma joint venture com a Swift para oferecer serviços de rede local e armazenar informações de mensagem na China. Por tamanho, olha aí, gente, isso que é o fundamental, né? Olha aí, por tamanho, o CIPS é minúsculo comparado ao Swift, que tem mais de 11 mil membros e lida com mais de 42 milhões de transações por dia. Pena que ele colocou aqui o número de transações, né? Seria interessante o valor monetário para a gente comparar com o que a gente acabou de ver pelo CIPS, né? Em fevereiro, o CIPS tinha cerca de 1.300 participantes, principalmente na China, e processou cerca de 13 mil transações. Dá para ter... É realmente espantoso, né, pessoal? 13 mil transações por dia o CIPS e o Swift 42 milhões. Pessoal, analisem bem isso, tá? Isso é fundamental nessa discussão. Olhem o tamanho do Swift e olhem o tamanho do CIPS, tá certo? E quanto ao chips, what the hell is that? Essa pode ser uma comparação melhor, embora lide com muito mais dinheiro. O CHIPS, ou Sistema de Pagamento Interbancário da Câmara de Compensação, é o maior sistema de compensação de dólares americanos de propriedade privada, de acordo com seu site. Então lida com 1,8 trilhão de dólares, olha só, gente, muita coisa, já muito maior, né, que os CIPS que a gente viu aí. Pagamentos por dia, quase 30 vezes o valor da transação diária dos CIPS. Mas olha só, né, gente, como esses chips também não adianta muito, né? Só ele já é maior que os CIPS, então, e o Swift já é muito maior que esses chips. Só que ele é privado, né, e também trabalha com dólares. Então, obviamente, não seria, né, uma alternativa então ao Swift. Faz parte da estratégia da China incentivar o uso global do renminbi, que continua pequeno em comparação com o tamanho da economia da China. O yuan representou apenas cerca de... Pessoal, olha só, né, esse número que é o X da questão. 3,2% das transações globais. Também é visto como uma maneira pela qual a China está buscando diminuir sua dependência do sistema financeiro ocidental e o uso de dólar, especialmente depois que os Estados Unidos estenderam as sanções econômicas, né, contra esse país aqui, é melhor não falar ainda, né? Em 2010, depois sancionaram a Rússia, né, por invasão então da Crimeia. Imaginem então nos dias de hoje como essa necessidade não explodiu, tá certo? O CIPS poderia ser usado para contornar sanções ocidentais, só funcionaria se as transações fossem em renminbi. Ó, pessoal, se eu estiver falando errado essa palavra aqui, me desculpem, tá? Eu já ouvi algumas vezes, mas eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, renminbi. Provavelmente apenas quando a Rússia e a China estivessem negociando diretamente e ambas as partes fossem membros do CIPS. Então, tem uma dificuldade aí que realmente, né, é de autoria chinesa, e aí os russos, né, iam sair do dólar para cair no yuan, né? Esses pagamentos permanecem pequenos, eles aumentaram para cerca de 6%. Gente, é muito pouco. 6% das transações em 2020, em comparação com 2% em 2013. Está crescendo, né? Mas ainda é muito pouco. Na realidade, mesmo que os dois países tenham procurado deixar de usar o dólar no comércio, isso significou em grande parte trocar o euro, que agora também é sancionado. Então, não adiantou muito, né, sair do dólar também. Vejam que o euro
né? Se bem que a Rússia está dando uma rasteira né, na Europa aí, porque o pessoal lá está começando a negociar gás com rublos, certo? Qual é a posição da China, gente? A China não se juntou aos países ocidentais para sancionar a Rússia e prometeu continuar relações comerciais normais com a Rússia, que é vista como um parceiro estratégico. Mas, olha aí, gente, isso é muito interessante também. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, disse em uma entrevista à CNBC em 10 de março que não viu evidências de que a China está fornecendo à Rússia qualquer solução alternativa significativa para sanções, né? Já falamos várias vezes aqui, gente, que no final desse ano o Xi Jinping ele vai pegar ali, né, um terceiro mandato que seria praticamente até ele morrer. Então ele não quer também, né, sofrer as coisas aí que a Rússia está sofrendo, pelo menos por agora. Então isso é muito interessante nessa análise. É improvável que maiores bancos estatais da China procurem contornar as sanções ocidentais, considerando que suas operações internacionais exigem acesso a transações em dólar, que poderiam ser cortadas se fossem apanhadas pelas chamadas sanções secundárias. Dois dos maiores, o Industrial and Commerce Bank of China e o Bank of China, já restringiram o financiamento para compras de commodities russas, especialmente em dólares, né? Então, não podemos falar, gente, que a China é um parceiro também que comprou a briga totalmente, falou, não, é nós contra eles. Não, ela tá assim, vamos, se puder enfraquecer o Ocidente, tamo junto, mas também, cara, eu não vou sacrificar minha economia por isso, entendeu? Existem outras maneiras? Gente, essa aqui, perguntinha aqui é o que há, né? Então, existem outras maneiras da China ajudar a Rússia? Alguns credores russos pretendem começar a usar o sistema UnionPay da China para cartões de crédito, depois que a Visa e a Master suspenderam operações na Rússia. Isso poderia permitir que os russos fizessem alguns pagamentos no exterior com a UnionPay, operando em 180 países e regiões. Mas, pessoal, tem um outro porém também, né? Olhem aí o portal Yellon, quem não conhece ainda, a Yellon Crypto faz aí um trabalho excelente. Olhem só, hein, gente. Não estou fazendo propaganda deles, né? Apesar de conhecer muito ali o Gustavo, que trabalha ali, tem um canal dele, Dr. Trade, né, aqui no YouTube. Apesar de conhecer muito ele, não tenho nenhum tipo de associação, mesmo porque todos sabem, né, que eu sou crítico às criptos, né, gente? Eu tenho aí muitos receios, acho que tem muitos riscos ainda que o pessoal não fala, a questão aí do romance, né, que é algo para você ter liberdade. Eu sou muito contra isso daí, mas então, para vocês verem, né, não estou vendendo cripto nem empresa, só que realmente o trabalho que esses caras fazem aí, né, é sensacional. Olha que equipe, que gente, firmeza mesmo, gente, de verdade. É um pessoal que fornece análises aí muito boas. Inclusive eu vou compartilhar esse link lá no nosso Telegramzinho de novo, tá, gente? Não deixem de entrar lá. E eles colocaram muito bem aqui, pessoal. FMI alerta que sanções russas podem aumentar o uso de criptos e corroer a supremacia do dólar. Acho que esse lance de corroer a supremacia do dólar, gente, é um pouco exagerado, né? Olhem o que a gente acabou de ler. São aí dados inacreditáveis, pessoal. O tamanho ainda do Ocidente, né? A importância econômica, o como esses caras têm um monopólio, gente. Não é hegemonia, eles têm um monopólio de negócios, de instrumentos financeiros, de valor de transação, né? Então é uma coisa absurda. E aí, gente, essa questão também tem dois pontos que eu gostaria de colocar. Então, concluindo a primeira parte, né, a gente consegue perceber que pode ser o início de um grande movimento, sim, dos caras darem uma rasteira mesmo no Ocidente, trazer aí uma nova ordem mesmo, mas não a nova ordem, né, do Schwabinho lá, que você não vai ter nada e vai ser feliz, mas quem sabe será um contra-ataque que é exatamente contra essa ordem do Schwab, que seria um sistema financeiro paralelo, certo? Um sistema financeiro contra esse monopólio. Isso seria muito interessante, gente, para a humanidade,
tá certo? É um absurdo esses caras aí não foram com a cara de um país e começa a cancelar tudo. Tem estudante que tá tendo que sair, cara, da Europa, né, russo, que o cara tem a ver com o que tá acontecendo lá, entendeu? Então eu acho que em termos de concorrência, sim, como que a gente pode falar tanto de livre mercado, concorrência, e não ter um sistema financeiro, gente, minimamente paralelo aí, é um absurdo. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso pode ser o começo de um grande movimento, tá certo? Mas, então ficou muito claro que em termos aí de sistemas, né, de tecnologia, até mesmo de origens de transações, isso está muito distante ainda. E aí a segunda questão é exatamente das criptos, e aí tem dois pontos, né, pessoal, que a gente tem que analisar também. O primeiro é assim, já falamos várias vezes aqui que as criptos, né, ao meu ver, aí é uma opinião minha, as criptos elas começaram realmente com uma forma de você estar fora do sistema secular, né, vamos chamar assim, dos bancos e tudo mais, e os próprios caras lá de Wall Street adotaram muito bem as criptos, estão ganhando aí, né, especulando muito com criptos. Então, em um primeiro caso, gente, isso daí, se realmente os caras começassem a usar as criptos como forma de burlar o sistema ocidental, isso traz um grande risco. Então, vou dizer mais uma vez aqui, né, gente, para todos tomarem muito cuidado com a questão de corretoras, né? Então, a esmagadora maioria das pessoas que falam em criptos, elas estão com as criptos, né, em corretoras aí que podem ser bloqueadas com estalo dos caras aí que mandam no mundo. Então, tomarem cuidado para realmente ter uma carteira Cold aí, tá certo? E isso sim é uma coisa muito provável de eles fazerem, então tomar muito cuidado, mas também tem uma outra questão de exatamente eles não conseguirem, né, tomar conta aí desse mercado. E se esse mercado, gente, hoje o mercado de cripto, perto desses números, né, de Swift, até mesmo dos CIPs aí que a gente leu, é minúsculo, né? Minúsculo. Se empresas realmente começassem a usar qualquer tipo, gente, de moeda aí nova, né, nas suas transações, daria um salto, nossa, que deixaria aí essas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que cresceram 20 vezes no chinelo, entendeu? Então tem esses dois pontos, pessoal. Isso traz um risco muito grande, né, de aí ter realmente um boicote, e tomem cuidado quem tem dinheiro em corretora, mas também traria o outro lado, que se isso minimamente, gente, avançasse, realmente daria um boom enorme nas criptos, né? Então, como a gente sempre fala, a gente não faz recomendação de compra e venda, mas a gente sempre fala do risco, né, e do ganho, que obviamente sempre são proporcionais, pessoal, que ninguém fala, né? As criptos elas dão ganho de retorno porque elas têm muito risco. Olha só, isso é uma coisa que ninguém fala. Todo mundo coloca aí o romance da liberdade e tudo, ninguém fala dos riscos. Então, mais uma vez, a gente quis trazer, né, essas questões aí. Pessoal, esse vídeo era para ficar pequeno, né, mas realmente é muita coisa legal para falar. Uma verdadeira aula, né, não apenas de economia, de finanças, gente, mas de panorama mundial. Meu Deus, ninguém fala sobre isso. Sem paixões, né? Então a gente quis trazer aí vários lados e, por favor, digam aí o que vocês acham, se realmente o Ocidente vai acabar esmagando essas iniciativas e vai implementar finalmente a nova ordem, né, que é exatamente todas as leis, todas as questões econômicas virem de um único lugar, ou se o Oriente tem alguma forma de combater isso daí, se vocês acham que eles vão usar esses sistemas alternativos, CIPs, chips, ou mesmo criptos. Então comentem aí, pois isso, né, nos guia para sempre trazer material melhor para vocês aí, tá certo? Pessoal, que todos tenham uma excelente noite. Um grande abraço!